Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe cada um nesta noite maravilhosa, abençoada de segunda-feira, que temos o privilégio de estar pregando a palavra de Deus, depois de um culto de ensino muito abençoado, muito refrigerador. Foi muito interessante o culto nessa noite que nós realizamos na Igreja Pentecostal Shalom Maranata, com os irmãos que foram os alunos do Espírito Santo, não meus, mas do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo sabe todas as coisas e ele fala o que tem ouvido do Pai. Aleluia! Jesus Cristo disse que o papel dele é nos guiar pela verdade, nos ensinar todas as coisas, e verdadeiramente é isso que ele faz, ele nos ensina todas as coisas. Então nessa noite, pelo privilégio do Espírito Santo, pelo privilégio que o Espírito Santo nos concede, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, estaremos pregando apologeticamente contra a soberba, contra a vaidade, contra aquilo que não convém e é um sentimento que não pertence ao Deus vivo, não pertence a Cristo, não pertence a um servo de Deus, a uma serva de Deus. Amém? Estaremos colocando dois textos bases para este estudo de apologética para a glória de Deus. Baseando-nos, o primeiro estudo no tema soberba versus humildade. Entendemos que soberba é um sentimento que advém, em primeira instância, do próprio diabo. É um sentimento satânico. Mas entendemos e reconhecemos que o sentimento de humildade, ele é um sentimento divino. Amém? Contemplaremos dois textos de imediato, textos bases, para entender esses dois temas, esses dois assuntos, esses dois sentimentos, aleluias, que tem em homens, tanto a homens soberbos quanto a homens humildes. Mas entendemos que os homens soberbos não têm Deus como seu Deus. Entendemos que os homens soberbos têm o adversário das nossas almas como seu Deus. Mas entendemos também, pelo próprio texto da palavra do Senhor, que aqueles que têm humildade são de Cristo, possuem sentimento de humildade, palavras de humildade, comportamento de humildade, são filhos de Deus. Amém? Vamos ler dois textos. O primeiro texto falando sobre a soberba, como uma figura de linguagem aqui, porque é profética, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 14 e versículo de número 12. Está falando aqui da soberba e sua consequência, amém? Referindo-se, dirigindo a um rei, mas sabemos que metaforicamente, profeticamente, refere-se ao diabo, a Satanás, amém? Diz assim o texto da palavra de Deus. Isaías capítulo 14 e versículo 12, para iniciar. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Aleluia, glórias a Deus. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui é o diabo que dizia para si mesmo, de si mesmo, com uma super pretensão e extrema arrogância. Contudo, olha o que Deus fala para ele. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aleluia. O diabo dizia para si mesmo, de si mesmo, subirei, me assentarei, serei. Ele dizia de si mesmo. Sentimento de superioridade, de arrogância, de soberba. Porém, o próprio Deus define que ele não conseguiria aquilo que ele intentava, mas Deus o lançaria, ele queria subir o mais alto possível. Então Deus colocou o mais baixo possível, pois não fora humilde, não fora submisso a Deus, mas rebelde, arrogante, soberbo e perdendo o que já tinha e não alcançando o que queria. Aleluia. E vamos já para contrastar dois textos, né?
Vamos em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao versículo de número 11. Amém? Vamos ler esses dois filhos. Um é brilhante, um é filho da alva, filho da alva, e outro é brilhante estrela da manhã, que é Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses, capítulo de número 2, e versículos 5 ao 11. Esses textos, esses versículos tomam meu coração. Esses textos de Filipenses, esses versículos me alimentam muitíssimo. Diz assim a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então, como tema nesta noite é soberba versus humildade, ou humildade versus soberba, analisamos dois textos, um referindo-se profeticamente ao maligno, ao diabo, na questão da soberba. E vemos a sua consequência. E nós contemplamos o segundo texto, que refere-se à humildade, o Filho de Deus, unigênito do Pai, que se refere à humildade. E vemos também essa consequência. Vamos analisar os dois textos e contrastá-los e compará-los para ver o que é melhor, a soberba ou a humildade ou a soberba. Voltemos ao primeiro texto lido, aleluia, e contemplemos o que o texto falará, o que o texto nos ensinará. Quais sentimentos devem haver em nós, aleluia. Vamos voltar ao capítulo 14 do livro do profeta Isaías, em versículo 12. Como caíste do céu? Então, ele estava no céu. E todo mundo que está no céu, ou estava no céu, era servo, era filho, era aquele que obedecia, aquele que Deus colocou lá. Ele não se colocou lá, Deus colocou lá. Ninguém pode entrar no céu, ou estar no céu, ou vir estar no céu, sem Deus ter colocado ele lá, permitido ele estar lá. Amém? Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Uma estrela está no céu. Então, figuradamente, ele, sendo estrela, estava no céu, estava na região celestial. Aleluia. Não no primeiro céu, não no segundo céu, o sideral, mas no terceiro céu, no reino espiritual, com Deus. O texto profético usa a ilustração, usa a metáfora da estrela para falar desse lugar, o ponto do nascimento, ponto natural, espiritual que ele habitava. Aleluia. Filho da alva. Ele era a luz. Aquele momento ele era a luz. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ele, na sua pretensão, vamos continuar um texto para poder explorá-lo muito melhor. Tu dizias no teu coração. Então não foi uma decretação de Deus, não foi um plano de Deus, não foi uma ordem de Deus que ninguém caísse, ninguém pecasse, ninguém se desviasse da verdade. Nunca, jamais Deus decretou que o homem viesse a pecar. Ao contrário, Deus decreta a eleição de filhos, não a decretação de pecadores. Deus, na sua infinita misericórdia, infinita sabedoria, jamais vai decretar que nós pequemos, que nós venhamos a pecar. Ao contrário, isto é uma falácia, não apenas calvinista, mas de qualquer um que queira dizer que Deus determinou o pecado.
que determinou que nós errássemos, que nós caíssemos. Aqui o texto está dizendo bem claramente: tu dizias no teu coração, tu, referindo ao seu diabo, tu dizias no teu coração. Não foi Deus que disse, mas ele disse de si mesmo, para si mesmo, soberbamente, arrogantemente, tirando Deus da jogada, deixando de reconhecer a sua limitação como sendo criatura. Tu dizias no teu coração, aleluia, eu subirei ao céu. Então, ele disse no coração, eu subirei ao céu. Ou seja, eu subirei ao lugar superior onde eu estou. Eu estou no céu, eu estou no terceiro céu, mas eu quero subir além de onde eu estou. Eu quero subir, eu quero ir além. Esse sentimento soberbo, aleluia, habitava, encheu, penetrou, aleluia, no coração do inimigo. Esse sentimento foi alimentado pelo diabo. Aleluia. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Então ele queria ser superior até os anjos, até todas as classes hierárquicas, angelicais. Ele queria ser o superior, o maior, o grandão, o autoritário, aquele que as pessoas olhavam com boca aberta e adoravam e adorariam. Ele queria ser grande, muito grande. E no monte da congregação me assentarei. Ou seja, não apenas quer subir, mas quer se assentar. E quer ser reconhecido por todos como o único verdadeiro Deus. E é exatamente o que ele falou para o Senhor Jesus Cristo em Mateus 4. Toda essa grandeza te darei se prostrado me adorares. E ele falou, não, Satanás, arreda-te, porque só ao teu Deus darás culto, só ao teu Deus adorarás, só ao teu Deus servirás, só ao teu Deus dirigirás uma adoração verdadeira. Aleluia. Só ele é digno da adoração, e não é o inimigo que é digno. Mas o inimigo queria tomar a adoração de Deus para ele, queria tomar a glória de Deus para ele, queria tomar o louvor de Deus para ele, queria tomar a autoridade de Deus para ele, queria tomar a eternidade de Deus para ele, queria tomar tudo de Deus, até a identidade de Deus para ele. Porém, não fora assim, não fora possível que isso ocorresse. Para a glória de Deus. Aleluia. Contudo, serás precipitado dos mortos, para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ele queria chegar no monte da congregação dos anjos de Deus, mas ele foi para o reino dos mortos. Pois a soberba é um sentimento daquele que já está morto espiritualmente. A soberba é um sentimento daquele que não tem um relacionamento com Deus. A soberba já é um fruto da carne, um fruto que gera morte, um fruto que gera a consequência da eternidade longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Amém? Glórias a Deus. E ainda ele continua, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então a pretensão dele é a mais alta, a maior possível. A pretensão dele era o máximo que ele enxergava, ele entendia que era possível. Este era o sentimento soberbo, altivo, arrogante do diabo. Se tornar aquele que ele não poderia se tornar quem ele não era digno de se tornar alguém que supostamente ele pensava que poderia alcançar, mas para ser Deus tem que ser como ele. Para ser Deus tem que ser como ele. E como é Deus? Santo, humilde, amor, justo, alegre, verdadeiro, eterno, sábio. Todos esses predicados, todos estes atributos, onisciente, onipresente, onipotente, para o Senhor Jesus Cristo. Mateus Rodrigues, Deus abençoe, meu irmão. Todos estes atributos teriam que ter o inimigo, se ele quisesse, ou se ele pudesse estar
no mesmo nível, na mesma altura de que Deus. Mas nós sabemos que nenhuma criatura tem todos os atributos que Deus possui. Mas a soberba é algo que faz como uma ilusão. O soberbo pretende ter aquilo, pretende chegar àquele nível, mas é impossível na base da soberba, desse sentimento destrutivo e autodestrutivo. Ele destrói os outros e destrói aquele que o possui. Assim como a humildade constrói, edifica a si mesmo e edifica aqueles que estão ao seu redor. Aleluia! Esse sentimento fez com que ele fosse abatido e não percebesse o erro crasso que ele estava a cometer. O maior dos erros do diabo foi querer ter mais do que tinha, querer ser quem não poderia ser. E a consequência disso tudo foi a morte. Ele morreu, não apenas espiritualmente, perdeu seu título, que já possuía, perdeu seu cargo, perdeu seu nível espiritual, perdeu a presença de Deus, perdeu o relacionamento com Deus, perdeu a consolação, perdeu o vislumbre da eternidade, da glória, da majestade, daquele que é verdadeiramente humilde, aleluia, em detrimento disso tudo, para alimentar um sentimento autodestrutivo e destrutivo. Glórias a Deus. Porém, vamos agora ao contraste pleno e perfeito do inimigo. O inimigo tinha tudo para... Ele poderia subir de cargo, realmente. Ele poderia subir um nível superior, realmente. Mas se ele fosse humilde, se ele fosse amoroso em todo o tempo, se ele fosse verdadeiro, se ele fosse submisso a Deus. Sabe por quê? Vamos olhar isto, que isso era possível para ele, mas ele não quis. Jesus demonstrou, aleluia, em seu sofrimento que era possível. Vamos analisar e voltar agora para o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? O apóstolo continuará narrando que tipo de sentimento é este. Analisemos e atentemos esse sentimento que o apóstolo nos descreve. Pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, ele é eterno, ele é Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. É exatamente o que o diabo fez. O diabo usurpou o lugar, nunca foi Deus, mas usurpou querendo ser Deus, mas não pôde. E Jesus, mesmo ser Deus, não usurpou, não pegou esses benefícios de ser Deus, nesse sentido de se soberbecer, de se demonstrar, de ser uma pessoa altiva, mas ao contrário, ele foi humilde, mesmo sendo Deus, ele não bateu nessa tecla, ele não levou isso como uma bandeira, nesse sentido de arrogância. Aleluia! Antes, a si mesmo se esvaziou. Aleluia! Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido a figura humana. Aleluia! Este verso é maravilhoso. A si mesmo se esvaziou. O inimigo se encheu, transbordou de soberba, transbordou de arrogância, transbordou de altivez, transbordou do sentimento iníquo. Mas Jesus se esvaziou da soberba, se esvaziou de todo sentimento, toda pretensão, todos os títulos. Ele se esvaziou, aleluia, de si mesmo, aleluia. A plena humildade, quando nós nos esvaziamos do nosso eu, nos esvaziamos do nosso mérito, nos esvaziamos de quem somos, para declarar quem nos enviou, para honrar aquele plenamente que nos enviou. Este é o mesmo sentimento, este é o sentimento que o apóstolo prega, que Jesus pregou. Porque sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Aleluia. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então o inimigo queria assumir a forma de rei, de Deus, mas é que o próprio Deus assumiu a forma de servo. Aleluia. Coisa que todo servo de Deus tem que ter. Assumir a forma de servo. Assumir que ele é um instrumento nas mãos do oleiro. Assumir que ele é um vaso. Assumir que ele depende do seu Criador. Assumir que a glória, a autoridade, o domínio, os dons são de Deus e para a glória de Deus. Nós temos que assumir, que confessar isto. Aleluia. Como Jesus nos ensinou. Glórias a Deus.
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se limitou, ele reconheceu a fragilidade, e nós temos que reconhecer nossa fragilidade e nossa limitação, meus irmãos. Temos que reconhecer isto, que somos limitados, limitados, até que Deus revista o mortal de imortalidade e o incorruptível de incorruptibilidade. Aleluia! No abrir e piscar de olhos, todos seremos transformados. Aleluia! Versículo 8. Versículo 9. Não, 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, enquanto o inimigo se soberbeceu, a si mesmo se soberbeceu, Jesus a si mesmo se humilhou. Ele não apenas foi humilhado, mas ele mesmo se humilhou. Há uma necessidade, meus irmãos, de nós termos uma atitude humilhante. Qual é essa atitude humilhante? Quer dizer que eu vou ficar me humilhando como se fosse o capacho? Não. Essa humilhação significa eu entender a minha limitação, eu reconhecer a minha limitação, eu reconhecer minha dependência total ao Deus vivo, eu reconhecer que eu preciso de Deus para viver, sorrir, para tudo. Eu preciso de Deus, eu preciso do Pai, eu preciso do Filho, eu preciso do Espírito Santo. Aleluia! Então, ele não se soberbeceu, ele se humilhou e foi obediente. Quantos, pela sua soberba, pela sua arrogância, são desobedientes porque eles têm soberba? A soberba é uma rebeldia, a soberba é uma contrariedade a Deus. A soberba não pode estar, esse sentimento soberbo não pode estar num servo de Deus, numa serva de Deus. Jamais, jamais. É impossível um servo de Deus ser soberbo e ser usado por Deus. Precisamos ter a humildade de Cristo. Precisamos ser humildes igual o Senhor Jesus Cristo é, em todo o tempo. Aleluia. Precisamos do Senhor. Aleluia. Precisamos do Senhor sempre. Glória a Deus. Em todo momento, precisamos do Senhor. Aleluia. Que nós venhamos a reconhecer, aleluia, a nossa total dependência do Senhor. Amém? E o texto vai continuar. Que não foi obediente à morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome que está sobre todo nome. Então aqui vemos o contraste perfeito. Aquele que é filho de Deus faz exatamente o que Deus quer. Ele não se louva a si mesmo, não prega a si mesmo, não fala de si mesmo, não apresenta a si mesmo. Uau! Ele fala de Deus, ele apresenta Deus, ele fala para a glória de Deus, ele vive para a glória de Deus, ele aponta a Deus. Todo aquele que é soberbo e arrogante, ele aponta para ele. Mas tudo que é humilde e de Deus, ele aponta para o seu Senhor. Aleluia! Apontando para o seu Senhor, ele está dizendo: eu sou limitado, eu sou enviado, eu sou um instrumento, como João Batista disse. Olha, eu sou só um instrumento, eu sou só uma voz que clama no deserto, preparando o caminho do Salvador, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Eu sou só um instrumento, um vaso do oleiro. Aleluia! Mas eis que vem o Filho de Deus aí. Eis que vem o Cordeiro de Deus aí. Eis que vem aquele que vocês têm que adorar, servir, honrar. Ele está vindo aí. Então, mesmo ele sendo um homem nascido de mulher, um maior, João Batista foi o maior homem de todos os tempos, nascido de mulher. O com mais honra, porque ele batizou Cristo, ele é o primo de Cristo. Aleluia! Dentre outros predicados. Aleluia! Mas ele se humilhou. Outro que na maneira de vestir-se, mas de comportar-se. João Batista evidenciava que Deus estava na vida dele pela excessiva, extrema humildade. Aleluia! Ei, Espírito Santo! Aleluia! Santo Espírito de Deus! Ei, Espírito Santo! Aleluia! Oh, glória! A paz do Senhor Jesus Cristo, Marta Madalena. Deus abençoe, irmã. Amém. Então,
nós vemos aqui duas atitudes e duas consequências. E Deus julgando essas duas atitudes, esses dois que eram filhos, mas um deixou de ser filho e Jesus continuou sendo filho unigênito do Pai. Nós vemos no primeiro texto analisado, Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 17, que o inimigo escolheu não depender de Deus, escolheu usurpar o lugar de Deus. Mas já Jesus pensou e agiu da outra maneira, a maneira correta, a maneira perfeita. Não usurpou ser igual a Deus e se humilhou, sendo obediente até morte e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou sobremaneira. Então quem julga, determina as nossas obras, o que nós colheremos, aonde estaremos, é o Senhor. O Senhor que é o reto juiz, que nos julgará segundo as nossas obras. Se formos soberbos, o abismo, o lugar dos mortos, a segunda morte estará nos esperando. Mas se formos humildes, como Deus, se houver esse sentimento em nós, o mesmo sentimento que houve em Jesus, nós seremos exaltados. Deus nos levará para a consolação, para o seio de Abraão. Deus nos terá para si. Aleluia! Pois é impossível Ele não olhar para os humildes. A palavra de Deus fala que Ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Aleluia! A palavra de Deus fala também em Provérbios que a soberba precede a queda. Então o soberbo, ele vai cair. É inevitável que ele caia. Mas o que se humilha, os humildes, eles terão o favor dos reis. E assim o humilde com Cristo, ele tem o favor de Deus. Ele tem o favor de Deus. Salomão teve o favor de Deus. Pede-me o que tu queres. Aleluias. Pede-me o que tu queres. Eu sinto a presença dulcíssima do Espírito Santo nesta noite, neste lugar. Aleluia. Glórias a Deus. Pede-me o que tu queres. Já o inimigo não tem direito a pedido. Não tem direito a pedido. As Escrituras dizem que o soberbo não tem lugar na festa. Na parábola das bodas, o dono das bodas vê alguém que não tem as vestes nupciais. Ele olha, percebe que não tem as vestes nupciais, este penetra nesta festa e fala: amigo, como tu entraste aqui? E ele emudece, ele não tem o que responder, não tem o que argumentar. Então ele é retirado e lançado fora daquela festa. Porque o soberbo, aquele que não se veste com humildade, não pode estar no reino de Deus, pois são os humildes. Bem-aventurados os humildes, né? Os mansos e humildes de coração, porque verão Deus. Temos que os humildes são bem-aventurados, e que sejamos sempre humildes em Cristo. Então vamos combater sempre o sentimento de arrogância, o sentimento de soberba, o sentimento de altivez, pois seremos julgados por nossas obras. Então o humilde, ele vai estar com Cristo, mas o soberbo não estará com Cristo. Qual caminho você decide escolher? O caminho da humildade ou o caminho da soberba? A humildade conduz para o céu, a soberba conduz para o abismo, para o reino dos mortos. Você quer estar no reino dos vivos ou no reino dos mortos? Você quer estar na consolação ou no tormento? Qual é o caminho que tu queres chegar? Se tu se humilhar, Deus te exaltará. Mas se tu se exaltar, Deus te abaterá. Então é necessário haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não vale a pena nós se enchermos de soberba, se enchermos de sentimento arrogante, maligno. É necessário que nós nos esvaziemos desse sentimento, dessas pretensões, dessas autojustificativas, e nós não elevemos o nosso coração. Ao contrário, nós nos submetamos ao amor de Cristo, nos submetamos à vontade do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não vamos perder o foco. Há muito fácil nós temos o sentimento soberbo. E nós vemos o texto que ambos eram grandes. Ambos eram pessoas que tinham, seres que tinham, naquele momento, autoridade, capacidade, dons, intelectualidade, uma certa sabedoria, um certo dom. E nós contemplamos que o homem
quando é galardoado, quando ele é cheio de condecorações, riquezas, status, ele muitas vezes é soberbo, muitas vezes ele apega-se a isso, ele não usurpa. Ele usurpa isso e não deixa de se usurpar. Ele é tomado por um sentimento de altivez, de soberba. E isso vem abatê-lo. Mas mesmo sendo o maior dos homens nessa terra, que sejamos humildes como Jesus Cristo, que foi o maior dos homens nessa terra, mas não foi em nenhum momento soberbo, arrogante, altivo. Mas ao contrário, mesmo sendo Deus, habitou entre nós. Mesmo sendo Deus, morreu por nós. Mesmo sendo Deus, foi esbofeteado por nós, chicoteado, cuspido, até cuspido foi. E venceu. Venceu. Foi obediente até morte, morte de cruz. Então, a humildade faz com que nós não sejamos mais do que nós somos. Mas a soberba é algo que quer te levar a entender que tu é mais do que você é, mas na verdade não. Você tem um valor e você não pode ter um valor maior do que você tem e nem menor do que você tem. Mas a soberba te leva a pensar que tu tem um valor maior do que você tem, mas não tem. E a humildade faz com que você mantenha o foco no valor que você tem. Enxergue o teu valor e não saia desse valor. E não perca o foco. E a soberba é um desequilíbrio. E a humildade é um equilíbrio. Que nós possamos todos os dias nos humilhar. Mesmo quando tudo dá certo. Muitas vezes, quando o homem é muito abençoado, não é errado ser abençoado. É errado ficar altivo por causa da bênção. Quando as coisas começam, aquilo que não dava, você lutou por tantas vezes, por bênçãos, e as bênçãos começam a chegar, os milagres começam a chegar, e você começa a criar um sentimento de soberba do nada. Algo vai penetrando no teu coração, vai te enchendo no teu coração, você antes orava por todo mundo, agora você não quer orar por todo mundo. Antes você olhava para todos, conversava com todos, cumprimentava todos. Agora, do tempo para cá, você não olha a todos, não se cumprimenta a todos. Olha com alguma soberba. Não, irmão. Mesmo sendo o homem mais rico do mundo, não, olhe para todos, cumprimente todos, seja educado com todos. Lembre-se que você estava no lamaçal do pecado. Agora Cristo te tirou do lamaçal do pecado. Lembre-se de onde Deus te tirou. Sempre lembre disso. Aleluia. Sempre lembre disso. Eu ouvi esses tempos um vídeo muito interessante, onde havia um casal que no princípio não tinha nada, não tinha casa, não tinha carro. E Deus começou a abençoá-los, porque eles começaram a ser muito fiéis ao Senhor. E Deus deu a casa para eles, deu um carro para eles. Mas mesmo depois de terem os carros, uma vez na semana, eles iam para o culto de a pé. Daí eles perguntaram a eles, por que vocês vão vocês estão indo a pé ao culto, vocês têm carro? E eles respondiam, nós vamos de a pé para sempre lembrarmos de onde nós saímos e como nós éramos. Então, aquilo fazia eles relembrarem do seu passado e sempre se manterem na humildade de Cristo. Então, que nós nos humilhemos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Nós não esperemos que nos humilhem, mas nos humilhemos. E lembremos que somos pó. Lembremos que somos instrumento. Lembremos que somos criatura e não criador. Que dependemos do Criador, pois somos criatura. E o sentimento que houve em Cristo Jesus seja um sentimento que age no nosso coração, que age na nossa boca. Que nós não sejamos pretensiosos, dizer, sabemos mais do que tu. Eu sei mais do que tu, eu sou mais poderoso do que tu, eu tenho mais unção do que tu, eu tenho mais sabedoria do que tu, eu tenho mais dinheiro do que tu, eu tenho mais bens do que tu, eu tenho mais intelecto do que tu, eu tenho mais força do que tu, eu tenho mais beleza do que tu. Nada disso esteja em mim e esteja em você. Não pode haver esse sentimento. Não diga no teu coração, subirei. Ao contrário, diga no teu coração, me humilharei, descerei, buscarei a perfeição em Cristo. Aleluias. Oh, Espírito Santo, deixe Deus te humilhar. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Diz as Escrituras, humilhai-vos, purificai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará.
A exaltação vem dele. Assim também como o abater vem dele também. Dependendo da tua posição. Dependendo do sentimento que haja em ti. Para que ele não te destrua, se humilhe. Para que ele te exalte. Mas para que, se você quer ser destruído, então fica no soberbo. Mas não diga que você é alguma coisa. Diga que ele é alguma coisa. Diga que ele é tudo. Diga que ele é o Senhor. Diga que ele é teu Deus. Diga que ele é tua força. Diga que ele é tua salvação. Diga que ele é tua alegria. Diga que ele pertence tudo que você tem. Aleluia. Declare isso, decrete isso. E o reino espiritual vai ouvir, e o reino espiritual vai reconhecer, aleluia, que contigo não se brinca, contigo não é possível te tocar. Amém? Que nós oremos para que Deus sempre conserve em nosso coração a humildade dele e nós nos esvaziemos. Precisamos nos esvaziar dos cargos, dos títulos, dos status. Precisamos reconhecer a nossa insignificância. Precisamos disso. Aleluia, precisamos, meus irmãos. Não sejamos arrogantes, soberbos, vaidosos, jactanciosos, mas humildes. Que mesmo sendo depois de ser grande, mesmo depois de ter títulos, graduações, consagrações, nomeações, que nós continuamos andando com os humildes, continuamos andando com os pobres, continuamos alimentando aqueles que não têm nada, continuamos sempre, em nome de Jesus Cristo, com Cristo, sempre com Cristo. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo, amém? E como já avançada a hora, estamos encerrando então agora esta live apologética que foi contra a soberba e a favor da humildade de Cristo. Contra a soberba de Satanás e a favor da humildade de Cristo. Você escolhe. Quer ser soberbo? Você escolhe. Quer ser humilde? Você escolhe. Mas é mais proveitoso termos a humildade do que termos em nós a soberba. Pois a humildade, Deus nos favorece com ela. Deus nos exalta com ela. Mas a soberba, somos abatidos por Deus. Porque vamos contra. E não podemos prevalecer contra Deus. Mas por Deus prevalecemos. Com Deus prevalecemos. Mas sem Deus não podemos prevalecer. Com o Senhor subimos. Mas sem o Senhor descemos. Que coloquemos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E não nós mesmos, não nosso ego em primeiro lugar. Deixemos o ego de lado. Abandonemos o egoísmo. Abandonemos o nosso querer. Para que Deus haja conforme o seu querer em nós. Aleluia. Esta então foi mais uma live apologética dessa segunda-feira, abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo, orando agora ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por todas essas pessoas que estão participando desta live. Que o Senhor abençoe, seja mesmo nesse dia que está sendo feita, ou outro dia que eles olharem, assistirem, que eles sejam tocados, impactados pela tua unção, pela tua glória e pelo teu poder. Que o Senhor os liberte da soberba e que haja sempre neles e em nós o sentimento de Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento da humildade, que a humildade nada mais é do que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso guia, o nosso alicerce, a nossa pedra angular, o nosso alfa e nosso ômega, o nosso princípio e fim, a nossa vida e ressurreição. Deus, toca, quebra o poder do inimigo e sara e salva estas vidas em nome de Jesus. Assim nós oramos e declaramos que tu é o Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos estar sempre buscando a presença de Deus e sempre buscando estar na humildade de Cristo, pois sem ela nós não podemos ter acesso ao Pai, mas com a humildade de Cristo nós teremos acesso ao Pai sempre. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Esta live foi edificante, foi vinda de Deus,
você crê, julga que foi de Deus, inspirada por Deus, compartilhe, comente, curte. Só se for de Deus, só se for para a glória de Deus. E se for para edificar outras vidas além da tua própria vida. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Até mais, em nome de Jesus Cristo.